Sejam bem-vindos novamente ao canal Unknown Linux. O Tails é um sistema operacional portátil que protege a sua identidade, também te protege contra vigilância e censura. Ele sempre começa no mesmo estado limpo, e tudo o que você faz desaparece automaticamente quando você desliga o dispositivo. Mas para isso você precisa se cuidar. Usar sessões para apenas uma finalidade. Evite usar o Tails para mais de uma finalidade ao mesmo tempo. Um adversário poderá vincular suas diferentes atividades. Neste vídeo, vamos baixar a imagem do Tails versão 5.9. E estas são as alterações e atualizações. Atualização do navegador Tor para a versão 102.7. Atualização do cliente Tor para 0.4.7.13. Simplificação da tela de erro do assistente de conexão Tor ao se conectar automaticamente. Melhoria do texto do utilitário de backup para o armazenamento persistente. Agora você pode excluir e criar um novo armazenamento persistente, sem precisar formatar o pendrive. Remoção da caixa de diálogo de confirmação ao iniciar o navegador não seguro. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações de novos vídeos. A criptografia do armazenamento persistente usa LUKS e DMCrypt. LUKS e DMCrypt são o sistema padrão para criptografia de disco no Linux. O Tails usa seus parâmetros de criptografia padrão, que são considerados altamente seguros. Essa é a mesma técnica que recomendamos para criar e usar volumes criptografados em geral. Você pode salvar alguns de seus arquivos e configurações em um armazenamento persistente criptografado no pendrive, seus documentos, os favoritos do navegador, seus e-mails e até mesmo algum software adicional. O armazenamento persistente é opcional e você sempre decide o que é persistente. Todo o resto é descartável. Se você se preocupa que os arquivos em seu armazenamento persistente possam ser usados para vincular suas atividades, considere o uso de um pendrive Tails diferente para cada atividade. Por exemplo, use um pendrive Tails para o seu trabalho de ativismo e outro para o seu trabalho de jornalismo. Limpe metadados de arquivos antes de compartilhá-los. JPG e outros arquivos de imagem geralmente contêm informações sobre onde uma foto foi tirada e qual câmera foi usada. Os documentos do Office geralmente contêm informações sobre o autor, a data e a hora em que o documento foi criado. Para ajudá-lo a limpar metadados, o Tails inclui o Metadata Cleaner, uma ferramenta para remover metadados em uma ampla gama de formatos de arquivo. A opção Wipe não apenas exclui mas também renove todos os rastros de existência do arquivo. Requisitos de hardware. Para esse tutorial vamos precisar um pendrive de 8 GB no mínimo. Na minha opinião, você terá melhores resultados se optar por um pendrive de maior velocidade de transferência de dados. Como por exemplo, os de 3,0 ou 3,1, saiba que todos os dados neste pendrive serão perdidos, ao instalar o Tails. Será preciso habilitar a capacidade de iniciar o seu dispositivo a partir de um pendrive. Pesquise por como dar boot com SD card no meu PC. Prosseguindo. Vamos precisar de um processador compatível com x86-64 de 64 bits. IBM PC compatível, mas não PowerPC nem ARM. A maioria dos computadores Mac é compatível com IBM PC desde 2006. E por fim, uma memória RAM de 2 GB para funcionar sem problemas. O Tails pode funcionar com menos memória, mas pode se comportar de forma estranha ou falhar. Aviso: o Tails não funciona com modelos Mac que usam os chips Apple M1 ou M2. Também não funciona em computadores de 32 bits desde o Tails 3.0 de junho de 2017 em diante. E por fim, não funciona na maioria dos tablets e telefones. Como sempre, vou deixar um QR Code para tornar esse tutorial mais simples. Baixe a imagem do Tails. Baixe a chave pública dos desenvolvedores.
Baixe a assinatura do arquivo de imagem do Tails. Sempre verifique a integridade do arquivo baixado. Veja algumas opções de como verificar o arquivo. Para facilitar, há uma opção de verificar o download diretamente na página do Tails. Mas se preferir, poderá verificar pelo terminal do Linux. Vou preparar o pendrive para instalação, utilizando editor de partições GNOME. Monte apenas o pendrive que será formatado e certifique-se de escolher o dispositivo correto. Apagar o disco do sistema não seria uma boa ideia. Será preciso excluir a partição pois eu já possuo uma versão anterior do Tails. É possível apenas atualizar a nova versão 5.9 sobre a minha versão anterior, mas quero demonstrar nesse tutorial a como formatar o pendrive. Uma opção para criar o pendrive Tails é o utilitário de disco GNOME. Certifique-se de que o GNOME Disk Utility esteja instalado. Monte apenas o pendrive alvo e selecione o dispositivo com atenção. No menu de 3 pontos, selecione a opção Restaurar imagem de disco. Localize o download da imagem do Tails. Seja paciente, a restauração demora um pouquinho. Outra opção seria o Balena Escher. Leia o QR Code para ver um vídeo sobre o Balena Escher no Windows. E por fim, veja como é simples criar o pendrive Tails pelo terminal. Abra um terminal na pasta com a imagem do Tails. Remova todos os pendrives. Rode o comando lsblk. Monte o pendrive. Rode o comando lsblk novamente. Rode o comando cp, copiar, como exibido. Comando, cp, o caminho da origem, pasta com a imagem do Tails, e o destino. Dev igual a devices, sda igual a sdcard. Aguarde até a operação estar concluída. Pode demorar um pouco. Armazenamento persistente. Inicialize uma sessão Tails. Vamos criar o armazenamento persistente. Crie uma senha forte. Reinicie o Tails. Para desbloquear o armazenamento persistente,
Após ter digitado a sua senha criada anteriormente, clique em Desbloquear. Caso for fazer alguma alteração no sistema, clique no sinal de mais, configuração adicional, e adicione uma senha de administrador. O Tails salva os dados no armazenamento persistente e também realiza algumas operações após o encerramento de sessão. Portanto, aguarde até que o seu dispositivo desligue ou reinicie por completo. Não force o desligamento ou remova o pendrive durante esse processo. Evite perder todos os dados. Comente se você conseguiu criar o pendrive Tails. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.